Glórias a Deus. Está feliz com Deus? Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. E nesse domingo, o princípio é autogoverno. Amém? Aponte para o seu irmão e diga autogoverno. Quando nós falamos de governo, não de autogoverno, nós podemos falar de prefeito, de presidente, de governador, de um pai, de uma mãe, né? Porque um casal ele governa uma casa. É verdade ou não é? Um empresário governa a sua empresa. Um prefeito governa uma cidade, um governador um estado. E o presidente uma nação. Mas quando falamos de autogoverno, nós falamos do governo mais difícil que existe, é de governar a si mesmo. É mais difícil do que governar uma nação. É mais difícil do que governar um estado, e você vai entender por quê. Amém, gente? É mais fácil governar os outros do que governar a nós mesmos. É mais fácil governar pessoas, liderar pessoas, né? É mais fácil liderar uma célula do que liderar eu mesmo. É muito mais fácil. É mais fácil governar uma igreja do que governar a mim mesmo. Então, o princípio hoje é autogoverno. E nós temos vários contrastes na Bíblia de pessoas que tiveram um bom governo. Por exemplo, vamos falar de Davi. O Davi ele teve um bom governo sobre o reino dele, como rei. É verdade ou não é? Mas leia comigo em Romanos, capítulo 7, por favor. Coloque lá para nós, Romanos, capítulo 7. Verso 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros, ele está falando do corpo físico dele. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus. Então o que é ter o que é o autogoverno? É governar a sua ansiedade, governar os seus desejos, governar o seu estresse, governar a sua explosão. Não é verdade? É muito fácil nós falarmos para outra pessoa que ela não pode se explodir. Você não pode se explodir. Você tem que ter domínio, mas daí quando levamos uma fechada no trânsito, aí xingamos a mãe do camarada que está no outro carro. Não é assim? É desse jeito que acontece. Ou estamos jogando futebol, pessoal. Estamos lá jogando futebol só entre irmãos da igreja. Aí, de repente, o irmão dá aquele carrinho, você pula 3 metros para cima. Ah, rapaz, a unção foi embora. Está entre irmãos da igreja, mas a unção acabou. Então, o que é ter autogoverno? Um dia um pastor foi conversar comigo. Aí, ele mudou de bairro, né? Ele tinha mudado de bairro, foi para o bairro onde a gente morava e começou a frequentar a igreja lá, ou no bairro onde estava a igreja, não onde eu morava. Começou a frequentar a igreja lá, e é lógico, a pessoa chega na igreja, o primeiro passo que fazemos é nos aproximar da pessoa e conversar com ela. E antes de começarmos a conversar com ele já começou a chorar, e ele disse para mim: pastor, olha, eu mudei para cá porque eu tinha 2 filhos, eu só tinha 2 filhos. E eles se envolveram nas drogas e entraram na minha casa e mataram os 2. Quando ele terminou de falar, eu estava chorando junto com ele. Sabe? E aí depois, o Tiago, ele é muito inteligente. Vocês conhecem o Tiago, ele é muito inteligente. Para me envolver é fácil. Muito fácil. Para me envolver, sabe, na vida dos outros, assim, é muito fácil. Aí depois, o Tiago, ele é muito inteligente. Depois de uma conversa, tentando ajudar ele de alguma forma, mas não tem o que fazer. Aí depois o Tiago me falou: pastor, nós não podemos chorar junto com ele. Porque na verdade o que ele veio buscar foi um consolo. E nós acabamos chorando junto com ele. Você está entendendo? O autogoverno é isso. As emoções de outra pessoa não vão nos afligir, ela não pode nos afligir. Porque nós temos um autogoverno. Eu governo os meus sentimentos. Eu governo as minhas emoções. Eu governo a mim mesmo. Isso é autogoverno. Agora eu quero que você leia comigo Gálatas 2:20. Por favor, coloca lá, Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus,
na qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Presta atenção. Como que eu vou entender que eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele me domina? Quando eu tenho o domínio de todas as minhas emoções, meus sentimentos, das minhas ações, de minhas atitudes, e agora eu entrego essas ações, a minha vida, o controle da minha vida a Deus. Porque não tem como eu me entregar o controle da minha vida a Deus se eu não tenho o controle dela. Está entendendo? Para eu entregar o controle da minha vida para Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter é o controle dessa vida. Como que eu vou entregar algo a Deus sendo que nem eu mesmo controlo? Se eu controlo o senhor aí porque eu não dou conta de controlar, vou falar isso para ele? Não. O princípio do autogoverno é: eu tenho o controle das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas ações. Eu tenho controle. E aí, estou crucificado com Cristo e não vivo eu. Agora Cristo vai viver em mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que somos, eu anotei aqui, porque a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Por exemplo, a China é comunista ou está numa transição, né, para o capitalista, para o capitalismo. A China está numa transição para o capitalismo. A Cuba é socialista. E o Brasil é um país democrático. Não é isso? Agora, por exemplo, o Brasil tem o seu embaixador na China. Ele não pode ser comunista porque ele está na China. Ele não pode mudar a linha de pensamento, a linha de raciocínio, porque ele está na China, porque ele está num país comunista. Porque ele pertence a um país democrático. Não é assim? Porque ele representa o Brasil e o Brasil é um país democrático. Então, a mentalidade dele tem que ser, as ações dele tem que ser conforme as origens dele, conforme o país dele. E nós somos representantes de Cristo, quer dizer, nós somos representantes de Deus, representantes do céu, amado. E não é porque nós estamos no mundo que nós podemos agir como o mundo. Porque nós somos representantes de Cristo e temos o governo da nossa vida que entregamos a Ele. Pronto, acabou. Você entendeu? Sim ou não? Mas eu sou embaixador de Deus, mas eu estou no mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. A Bíblia diz isso. Você está de passagem aqui. A Bíblia diz que você é forasteiro aqui. Sabe o que é isso? Você está de passagem. E daqui a pouco você vai embora. Por isso que a Bíblia diz que a vida é como um sopro. Porque daqui a pouco você não vai mais estar aqui. Amém? Glórias a Deus, louvado é o nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está dizendo, eu trouxe para mim o controle da minha vida, mas agora eu entreguei tudo para Deus. É Ele quem domina. Porque eu sou representante dele aqui, eu vou andar como se ele estivesse aqui, como se ele estivesse andando aqui. Ou seja, eu preciso andar na rua, como se fosse Jesus andando ali, porque eu sou representante dele, eu sou embaixador dele. Está entendendo? E o que é ter controle sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre minhas ações? Eu quero falar para você de uma pessoa que governou muito bem um estado, ou uma nação, mas ele não teve o governo sobre si mesmo, que foi o Davi. O Davi. A Bíblia fala que Davi foi talvez um dos melhores reis que já se passou pela face da terra. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso. Agora, teve um momento, amados, você conhece a história melhor do que eu, mas teve um momento em que Davi estava sem fazer nada. Ele estava vacilando ali no palácio, de bobeira, e de repente ele sobe lá em cima no terraço, e ele olha para o campo, e de repente ele vê uma casa, e uma mulher se banhando numa casa. Tomando banho. Era a mulher dele? Não. Porque Davi, a essa altura, ele era casado com Mical. É isso, né, pastor? Com Mical, filho de Salomão. Quem era a mulher que estava tomando banho? É a mulher de um soldado,
que estava na guerra pelejando por ele. Pelejando por ele. Vocês leram o texto? Vocês prestaram atenção no texto que lemos em Romanos, capítulo 7, verso 23? Coloca de novo lá. Romanos 7, 23. Ou 22 e 23. Porque, amado, o fato de sermos representantes de Cristo no mundo, de sermos embaixadores do céu aqui, e sermos representantes dele, e temos que andar como ele, não quer dizer que nós vamos ser privados de desejo ou de sentimentos. O apóstolo Paulo, ele prova isso nesse texto. Ele diz assim: eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, ele sabia o que era certo e o que era errado, mas ele tinha desejo, assim como nós temos. O próprio Jesus disse assim: ó, se o teu olho te escandaliza, sabe o que você faz com ele? Quem sabe? Arranca e joga fora. Se a tua mão te escandaliza, arranca ela e joga fora. Jesus disse isso. Agora o apóstolo Paulo estava passando por uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o entendimento dele, gente, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo ele não casou, né? Tanto que ele escreveu em Coríntios capítulo 7, ele disse: ó, bom seria que todos fossem que nem eu. Solteiro. Ele disse, não casassem, não tocassem mulher. O apóstolo Paulo dá esse conselho, né? Ele fala assim: mas como vocês não podem se aguentar, então case. E cada um tem o seu marido ou a sua esposa. Ele dá essa orientação. Mas ele até então, ele não casou, o apóstolo Paulo. Mas pelo fato de ele não casar, eu acredito que aqui ele estava falando exatamente dessa necessidade física. Aí ele diz o seguinte: eu vejo nos meus membros, está falando do corpo físico, uma batalha que luta contra a lei do meu entendimento. Porque na mente dele ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que ser. Mas o corpo dele, ou seja, os membros, o corpo físico, o terreno, lutava contra a lei do entendimento do apóstolo Paulo. Não é isso que está escrito ali? Não é isso que ele disse? Não é isso que ele disse? E o Davi, só que o apóstolo Paulo até então, pelo que sabemos, ele foi fiel até o fim. Mas o Davi ele não conseguiu, amados. O Davi ele não conseguiu. Por mais que seja o homem segundo o coração de Deus, quando ele viu Betseba lá em cima do palácio, ele ficou atiçado, para não falar outra coisa. Ele ficou atiçado. Ele ficou doente pela mulher, meu querido. E aí então, vai buscar Betseba, vai buscar aquela mulher para mim. Ele até então não sabia quem ela era, mas vai buscar aquela mulher para mim. Contrapartida, nós vemos um outro menino, um jovem. Contrapartida, nós temos um jovem. Pelo que a Bíblia diz, ele era bonito. Pelo que a Bíblia diz, ele era bonito. E pelo que a Bíblia diz, a mulher que se interessou por ele também era bonita. Pelo que a Bíblia diz. E não foi um negócio de repente. Foi um negócio que ao longo do tempo ela foi martelando. Viu? E aí? Que dia que você vai deitar comigo? E disse: olha, não, o meu patrão me entregou tudo nas mãos. Mas você, ele não me entregou. Você pertence a ele. E o tempo foi passando e ela insistindo. Sabe de quem eu estou falando, né? Chegou o momento em que ela partiu para cima com tudo. Se fosse o Davi, não tinha durado tanto tempo, né? A insistência dela. Se fosse o Davi, talvez na primeira ou na segunda vez já era, gente. Mas o José não, ele mesmo guerreando. Porque houve uma batalha física ali, pastor. Eu acredito muito nisso. Que houve uma batalha ali, ele guerreando, os membros guerreando contra a mente, contra o entendimento, e ele guerreando, e chegou um momento que ele teve que correr. Não teve o que fazer, ele correu, ele fugiu. Autogoverno. Ele governa a si mesmo. Porque é mais fácil governar os outros do que governar a si mesmo. Você quer ver outra coisa? Quem aqui gosta de comprar? Eu gosto. Todo mundo gosta de comprar, não é verdade? Bom, pelo menos eu gosto muito de comprar.
né? A minha mulher gosta de comprar também. Homens, vou dar uma dica para vocês. Quer ver sua mulher feliz? Dá um cartão sem limite para ela. Eu garanto para vocês que o próximo mês vai ser lua de mel. Certo? Mas mulher gosta de comprar e homem também, eu também gosto de comprar, gente. Só que cada um gosta de comprar uma coisa, verdade, não é? A mulher ela se interessa muito por roupa. O Gesiel, por exemplo, ele se interessa por ferramenta. O Tim também, né? Quer ver o Gesiel feliz? Coloca ele numa loja de ferramenta e fala para ele, cara, compre o que você quiser. Meu Deus. Você vai ver o Gesiel muito feliz. Dá para ele um cartão e fala para ele, pegue o que você quiser. Só que existe a necessidade. É verdade ou não é? Existe a necessidade. Comprar é bom. Mas comprar quando é necessário. Comprar quando é necessário. Eu e minha esposa conhecemos uma pessoa recentemente que ela saía de casa para comprar, trabalha com confeitaria. Ela saía de casa para comprar uma forma. Eu preciso fazer o bolo tal, saía de casa para comprar uma forma. Daí ela voltava com a forma, com a panela de pressão, com saquinho de algodão doce, com um pacote de bolacha, entre outras coisas, shampoo, que não tinha nada a ver. Aí quando abriu o armário, tinha 15 frascos de shampoo ali dentro. Sabe por quê? Porque não tinha controle. Passava na loja, meu Deus, que caderno bonito, vou levar, mas para quê? Para quê? Né? Não tem controle, não tem autocontrole. Não tem o autocontrole. Tem gente que parece centopeia. Tem 14, 15 pares de sapato. Aí entra no shopping, meu Deus, que sandália linda, eu quero comprar mais uma. E não tem necessidade, amado. Não, mas... Não, mas tem homem que é assim também. Não é só mulher, não, tem homem que é assim também. Tem homem que é cinto, né? Cinto. Gente, o camarada só usa uma calça por vez, mas tem 15 cintos. Né? Porque não tem controle. Comprar é bom. É bom ou não é? É bom comprar. Gente, se você está comprando é porque Deus está te abençoando. Está entendendo? Você tem condições de comprar porque Deus está te abençoando. Mesmo que seja no cartão de crédito, mas você está pagando. Está pagando ou não está? Então Deus está te abençoando. Mas agora, tem que ter controle sobre essas coisas. Isso chama-se autogoverno. Autogoverno. Gastar desnecessariamente. Vou comprar. O Gesiel compra ferramenta porque ele usa, e bastante. Agora, use bastante, né? Por isso que ele compra bastante. Porque ele usa e bastante. O Gesiel, que você pensar de ferramenta moderna, ele tem. Tem algumas que ele tem desejo de ter e não tem, né? Mas aí, de repente, alguém se interessa aqui nessa. Não, então eu vou abençoar a vida dele. Qual que é aquele que tem desejo e não tem? Sério, né? Porque esse aí gosta de ferramenta, gente. Esse daí, glória a Deus. Enquanto alguns correm de ferramenta, esse aí corre para cima da ferramenta. Autogoverno, amado, porque somos embaixadores de Cristo. Precisamos ter o autogoverno. Sabe? Precisamos nos governar. Agora, quando nós notamos a falta do autogoverno nas pessoas, eu fiz aqui algumas anotações. Eu falei que nós precisamos
governar as nossas atitudes, ações e sentimentos, não é isso? Por exemplo, quando uma pessoa entra em depressão, geralmente a pessoa que entra em depressão, ela não entra em depressão porque ela está feliz. É verdade ou não é? Eu falei isso aqui quinta-feira. A pessoa ela entra em depressão porque ela perdeu alguma coisa. Foi um namoro que terminou, um casamento que acabou, alguém que morreu. Aí ela fica deprimida e acaba entrando em depressão, e algumas pessoas acabam até se matando. Porque ela não tem o domínio, não tem o autocontrole, ela não tem o governo próprio. Né? Ela não tem. Recentemente eu vi uma reportagem aqui em Curitiba de um homem de 55 anos. 55 anos, foi casado por 7 anos com uma mulher, tinha uma filha de 7 anos. A esposa terminou o relacionamento com ele. E ele foi na casa do sogro e da sogra para matar a ex-esposa, mas não encontrou a ex-esposa, então matou o sogro e a sogra. Falta de autocontrole. O cara não tem o autogoverno, não se governa. Agiu pelo impulso. Sabe, por um sentimento de raiva, de explosão, ele foi lá e fez essa besteira. Agora está preso, vai ter que pagar por isso. E quem sofre é a filha, sem a mãe e o pai preso. O camarada se torna explosivo quando ele não tem esse autogoverno. Né? Vocês já viram alguém que está com pressa, de repente está de chinelo e leva um tropeção e uma pedra, ele sai abençoando a pedra? Hã? Vocês nunca viram? Quem já viu alguém falar, nossa, que pedra linda, Deus que colocou você no meu caminho, isso é uma bênção, para me atrasar pelo menos alguns segundos? Vocês nunca viram? Geralmente a pessoa amaldiçoa a pedra, né? Amaldiçoa quem colocou ela ali, né? Amaldiçoa todo mundo. Hã? Não é assim? Amaldiçoa tudo. Porque ela é uma pessoa explosiva, ela age pelo momento. Ela não tem o controle próprio, não tem o controle de si. Né? Não é assim que funciona? E a pessoa, quando é assim, é muito fácil você saber que ela não tem o autogoverno. Amados, esses dias o Lucas foi fazer uma entrega em uma igreja. Uma igreja grande em Curitiba. Não vou falar o nome dela aqui, porque eu não posso. Mas uma igreja grande em Curitiba. O fato de sermos, antigamente, há 30 anos atrás, eu me lembro quando meu pai começou, a minha mãe, quando meu pai voltou para a igreja, e a minha mãe começou a frequentar os cultos, uma igreja pequena, no jardim chamado Guadalupe, em Sorocaba, e meu pai voltou para a igreja. Nessa época, quando se falava assim, não, eu sou crente, na venda, né, porque tinha aquelas vendas de venda, aqueles mercadinhos, agora isso acabou. Tinha muita cardinetinha, não sei se alguém aqui é da época da cardineta, né? E o meu pai falava, não, eu sou crente de tal igreja. O camarada só faltava falar para ele, não, leva o mercado embora. Sabe, porque eu sei que crente vai pagar a conta. Eu sei que você vai pagar. Meu pai, minha mãe. Só que o tempo foi passando. Hoje, nós não sabemos mais quem é crente e quem não é. É muito difícil você identificar alguém que serve o mesmo Deus que você na rua. Hoje estava conversando com um rapaz, com o Antônio, convidei ele para ir para a célula quarta-feira. Ele estava com a camisa. Aí depois que eu vi que a camisa era a camisa do encontro. Aí eu conversando com ele do nada, ele parou eu na rua e falou, rapaz, eu posso pedir um conselho para você? Do nada, eu fui no mercado buscar uma margarina, estava voltando, ele me parou na rua, posso pedir um conselho para você? Eu falei, pode. Nunca vi ele. Daí ele contou a história da família dele, que eles têm uma herança e a irmã dele quer construir no terreno e ele não quer deixar. Aí eu falei para ele, então é melhor você deixar ela construir antes que ela venda a parte dela para outra, e daí você vai ter que conviver com outra pessoa lá, com um estranho. Né? Daí ele pensou, falou, não é verdade. Eu estava convidando ele para ir para a célula. Aí eu olhei, ele estava com a camisa do encontro. Eu já tinha convidado ele para ir para a célula, conversando com ele. Daí eu falei para ele, e essa camisa aí, você já participou do encontro com Deus? Ele falou, não, cara, essa camisa aqui eu achei na frente de uma igreja.
Você está entendendo? Então você não identifica as pessoas mais nem pelo caráter e nem pelo que veste. Antigamente eu olhava na rua de paletó e gravata, não, aquele ali é crente. É um pastor até, né? Hoje não. Mesmo porque os pastores não usam, mas eu mesmo, raramente eu uso terno. E gravata quase nunca. Raramente, eu quase não uso. E tem muitas outras pessoas que usam. Eu conheci um menino que era pagodeiro e ia tocar de paletó e gravata. Então você não identifica mais. Agora, como podemos identificar um cristão, amado? No dia a dia, porque de passagem assim você não identifica. Mas no dia a dia, pelo comportamento, pelo autogoverno dele. Pelo autogoverno dele. Um dia eu fui fazer um trabalho na casa do engenheiro da Marinha. Comecei 8 horas da manhã, era 2 horas da tarde. Estava eu e um outro irmão meu que também é pastor, que o Gesiel conhece, esteve aqui recentemente, que é o Paulo. O Gesiel conhece, ou seja, bastante gente da igreja aqui conhece ele. E eu na casa desse engenheiro da Marinha, e ele, era 9 horas da tarde, ele pediu um negócio para a gente que era quase impossível de fazer. Mas nós estávamos ali, dando o nosso melhor para tentar fazer, mas não estava saindo da forma em que ele queria que saísse. Então, só que antes de começar eu havia falado para ele, falei, seu Geraldo, é quase impossível fazer isso. Não, mas eu preciso. Não, é quase impossível, não vai dar. Não, mas pelo menos tenta. Ele falou para mim, quando foi 2 horas da tarde, ele chegou, mas me falou um monte. Ele me falou um monte. O meu irmão, ele fechou a mão, ficou vermelho, ficou roxo, ficou azul, sentou no canto, sabe? E eu sentei também, abaixei a cabeça e ele falou um monte para mim. Quando ele terminou de falar, eu falei para ele, seu Geraldo, o senhor está disposto a recomeçar comigo? Ele levou um choque porque ele pensou que a gente ia revidar da mesma altura. Igual ele. Talvez que nós fôssemos xingar. Talvez ele esperasse que eu falasse para ele, mas eu avisei o senhor que não ia ficar assim. Mas não. Eu disse para ele, não, vamos recomeçar. O senhor está disposto a recomeçar? Ele disse, estou. Eu falei, então vamos. Quando ele virou as costas, o meu irmão falou para mim, eu sabia que você era crente. Mas nem tanto assim. Porque meu irmão estava querendo bater no homem. Está entendendo? Porque ele humilhou a gente. Mas quando acabou o assunto, ele levou um choque. Daí quando foi 5 horas da tarde, ele foi lá não sei na onde, comprou lanche pra gente, trouxe suco. E aí ficou agradando até as 11, que eu terminei o trabalho 11 horas da noite. Sabe? Saí de lá com amizade com ele. Agora a pessoa que ela não tem esse autogoverno, irmãos, não precisa ser humilhado. Simplesmente ele não leva desaforo para casa em tempo algum. Se alguém falou mais alto do que ele já fala um pouco mais alto. Sabe? E nós precisamos agir como se fosse Jesus naquela situação. Precisamos ter domínio próprio das nossas emoções, do nosso sentimento. Nós não podemos ser explosivos. Não podemos. Eu já contei para vocês a história do pastor aqui. Ele já é falecido, esse eu posso falar o nome dele, porque ele já é falecido, o pastor Giovanni. E ele também não é daqui. O Gesiel conheceu, né, Gesiel? Esse Gesiel conheceu também, lá de São Paulo. E ele era pastor de uma igreja, eu morava num corredor, e ali bem na frente tinha uma igreja, e ele era pastor daquela igreja. A igreja eu não vou falar o nome. Bastante jovens na igreja, bastante gente. E ele se vangloriava, porque ele tinha ido preso algumas vezes, antes dele ter aceitado Jesus. Ele se vangloriava, ele falava, eu fui preso 44 vezes. Ele falava, gente boa, né? Gente boa. Fui preso 44 vezes, ele contava. E um dia, eu saindo da minha casa, vi um tumulto, assim no asfalto. E a gente é curioso, né? Eu falei, mas que tumulto é esse? E eu fui ver. Ele pesava mais ou menos uns 120 quilos, 130. Ele era bem grande. Ele era alto, forte.
E tinha um menino mais ou menos uns 70 quilos, acho que igual eu, assim. E eles estavam brigando na rua. O pastor e esse menino. Só que o menino estava perdendo a briga para ele. Ele estava com os dois joelhos em cima do peito do menino no chão, segurando o cabelo do menino, batendo no asfalto e dizendo: em nome de Jesus, eu não quero te matar. E batia. Ele dizia, com os dois joelhos assim: em nome de Jesus, eu não quero te matar. Explosivo. Explosivo. Vocês dão risada, mas isso é sério, aconteceu. Um camarada violento, explosivo. Dá risada. Amados, precisamos ser representantes de Cristo. Precisamos ter o autogoverno. A Ruth achou muito engraçado. Precisamos ter o autogoverno, o autodomínio. Um dia eu cheguei na fila, quando nasceu a Laís, a minha primeira filha, a Simone estava internada no hospital regional de Sorocaba. E tinha 2 visitas, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nessa época eu estava desempregado. Eu ia 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Só que antes de entrar no hospital tinha uma fila. E eu estava na fila do hospital esperando para entrar. E passou uma outra mulher, ou uma mulher, com o cabelo bem comprido, e aí tinha 2 que estavam na minha frente, e elas começaram a falar da mulher. Tem o cabelo desse tamanho, e não consegue cuidar. Aí a outra falou assim: ela deve ser crente. Aí a outra falou assim: só que nós não pode falar mal de crente, porque esse rapaz que está atrás de você, ele deve ser crente também. Só que ninguém falou para ela, eu não saí gritando: olha, eu sou cristão, eu sou crente. Porque eu não preciso disso. Eu não preciso sair dando carteirada: olha, eu sou crente. Você não precisa disso. As pessoas precisam identificar isso pelo seu comportamento, querido. Pelas suas atitudes, pelas suas ações. É assim que as pessoas vão te identificar. Conta-se a história que um pastor foi convidado para ministrar em uma igreja, mano. E ele leva uma fechada no trânsito antes de chegar na igreja. E aí o camarada fecha ele, para no semáforo logo na frente. E ele para no semáforo e fala: seu sem educação, seu barbeiro, você não sabe dirigir. Aí o outro já abre a porta do carro com o extintor na mão, o outro já desce com o extintor do outro lado e começa a briga. Aí vai parando o trânsito, o pessoal vai descendo, vai lá e separa a briga, e cada um vai para um lado. Aí o irmão que está indo para ministrar numa igreja se perde, e chega atrasado na igreja. Quando ele chega na igreja, quem é o pastor da igreja? Vocês não sabem? Gente, pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Se nós não tivermos o autocontrole, um autodomínio, um autogoverno, alguém mexe com a gente na rua, a gente é sem educação, mal criado, fala besteira lá na frente. A pessoa: eu não te conheço, eu já não te vi lá no semáforo, lá no farol. Não foi com você que eu tive um problema ontem? Pode acontecer, amados. Nós somos identificados pelas nossas ações, por aquilo que fazemos, e não por aquilo que falamos. Eu já disse isso aqui: atitudes, ela fala de presente, e palavras, ela fala de futuro. As nossas atitudes mostram quem somos. Amém, gente? Não adianta dizer, não adianta eu ter 500 carteirinhas de crente, de pastor, não adianta. Se as minhas atitudes não condiz com a vida de cristão, se eu não sou representante de Cristo, é por isso que eu preciso ter um autogoverno, um autodomínio sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações. Você acha que o José não ficou com desejo de sair com a mulher de Potifar?
Acha que sim ou não? Ele ficou. Mas ele tinha um autogoverno e ele preferiu fugir. Ele não pensou no momento, mas ele pensou no futuro. O que eu faço agora pode não acontecer nada no momento, mas o futuro está esperando, não é verdade ou não é? Olha o que aconteceu com Acã. Olha o que aconteceu com Acã. Problema do olho. Problema do olho. O olho é um problema, amados. Esse negócio de autogoverno, o olho ele é um problema. O povo de Israel havia acabado de sair de uma batalha. Eles haviam vencido a cidade de Jericó. Mas o que aconteceu antes deles entrarem na cidade de Jericó? Qual foi a direção de Deus? Quem lembra? Deus disse assim, ó, até aqui, todas as cidades que vocês entraram, eu te dei o ouro, eu te dei a prata, eu te dei tudo. Porém, na cidade de Jericó, vocês não vão pegar nada. Vocês não vão pegar o ouro, vocês não vão pegar a prata, vocês não vão pegar nada. Deus deu essa direção para Josué. Josué reuniu o pessoal e disse, ó pessoal, na cidade de Jericó, nada, tá bom? Nada. Tudo que for de ouro, de prata, vai ficar em Jericó. Aí Acã, ele estava lá. Ele estava lá, Acã, ele estava lá. Problema do olho, amados. O olho é um caso sério. Vou achar aqui. Aí o que aconteceu? Eles entraram na cidade. E Acã, ele viu uma capa. Coloca lá para nós, Josué, capítulo 7, verso 21, por favor. Ele viu uma capa, eles entraram na cidade, derrotaram o exército, porém ele viu uma capa, problema do olho. O olho é um problema, ele condena. Aí depois que eles venceram Jericó, aí eles saíram para uma batalha bem menor. Bem menor era a batalha, né? O nome da cidade é Ai, mas eu chamo de Ai, porque foi ali que o povo de Israel levou uma surra. Por causa desse camarada. Quando eles entraram na cidade de Ai, com 3.000 habitantes, quem sabe qual é o tamanho do exército de Israel? 30.000 homens. Tinha o exército de Israel, 30.000 homens. A cidade de Ai tinha 3.000 habitantes. Era o dízimo do soldado que tinha Israel. Venceram Jericó e entraram na cidade de Ai e levaram uma surra. Aí Josué, ele rasgou as vestes, dobrou o joelho e disse, Deus, o que está acontecendo aqui? Aí Deus disse assim, eu falei para vocês não pegar nada de Jericó. Só que Josué não tinha pego. Aí então Deus dá uma direção para ele achar o culpado. Aí ele sai perguntando entre os líderes. Então ele chega na casa de Acã. Volta no 20, por favor. Ele chega na casa de Acã. Aí o Acã pergunta para ele, o que aconteceu? Ou Josué pergunta para ele, o que aconteceu, Acã? E ele responde. Respondeu Acã, Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cuia de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei. Olha o problema do olho. Cobicei. Tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amém? Nós temos 7 janelas da alma, e uma delas é o olho. Quando Davi viu Betseba, o pecado entrou por onde, gente? Pelo olho. Pelo olho. Tem homem que não faz, tem mulher que não faz. Mas não pode ver. Esses dias eu já estava conversando com um pastor, amigo meu, muito amigo meu, por sinal. E ele disse assim para mim, pastor, eu não vou na praia, na época de temporada, porque eu sei que eu vou pecar. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, filho, não é assim que funciona. Se você não vai na praia porque você vai pecar, você peca aqui também. Você peca em qualquer lugar.
Então está faltando o governo aí. Eu disse para ele, está faltando o governo. Ah, mas a praia é um lugar propício para o pecado. A praia é de Deus, rapaz. As pessoas ficam entregando as coisas que Deus fez para o diabo. A praia é de Deus. Você precisa ter o governo. Se você não consegue ver uma mulher lá na praia, você também não consegue ver aqui, fora da praia. Concorda comigo? Sim ou não? O camarada que não consegue, eu falei, viu? E tem outra. Hoje em dia, as mulheres andam na rua aí com shorts mais curtos do que biquíni de praia. Os homens estão cada vez mais vaidosos. Se a mulher disser assim, eu não posso ir na praia porque eu vou ver os homens sem camisa, eu vou ficar louca. Gente, os homens estão cada vez mais vaidosos. Aí tem gente que não trai, mas ele faz aquilo ali, ó, ele cobiça. Porque o olho é uma janela da alma, ele cobiça. O que ele fez? Ó. Quando vi os despojos de uma capa babelê, ele viu. Aí depois veio o segundo pecado, que é a cobiça. Aí depois ele toma e ele esconde. Quando Davi subiu em cima do terraço, amados, lá, foi, o que aconteceu com Acã aconteceu com Davi. Quando ele viu Betseba. Ele viu Betseba. Contrapartida, nós vemos José, que passou pelo mesmo problema e conseguiu escapar, ele fugiu. Amém, gente? Autogoverno. Só para nós terminarmos aqui, eu quero ler Não, agora não vou ler texto. Quero falar sobre mais um assunto que também está lá em Gálatas 5:22. Nós não falamos sobre ele e nós também não lemos o Gálatas 5:22, né? Na verdade, o texto da ministração está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Que é a tal da glutonaria. Quem já ouviu falar de glutonaria? Eu já fui assim, um glutão. Eu não comia para matar, para saciar a fome, porque a fome ninguém mata. A fome só morre quando o ser humano morre. Enquanto você está vivo, você vai saciar ela. Você sacia ela durante o dia, sacia durante a noite, você vai saciando a fome. Você não pode matar a fome, não tem como matar a fome, nem a sede. Você só vai saciar. Porque se a fome morrer, você morre também. Certo? Mas o glutão, ele come com o olho, ele não come com a boca, ele come com o olho. Enquanto a barriga não pesar, enquanto não doer, ele não para de comer. Falta de controle, apetite desordenado. Amém? E a última coisa está em Tiago, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Eu separei aqui, só que agora eu não estou achando. Já me tenho dificuldade para pregar com esboço. Mas vamos lá para Tiago, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui. Tiago, capítulo 5. Eu só tenho que achar o texto exato aqui para nós. O Tiago, ele diz o seguinte. O Tiago diz o seguinte, que nós colocamos... Eu marquei aqui, mas eu perdi o texto exato agora. Que nós colocamos freio, gente, na boca de animais. Não está em Tiago capítulo 5. Agora eu esqueci o texto. Não é isso aí, mas eu vou falar para vocês até o final da ministração. Acha para mim aí, filho. Ontem está escrito que o Tiago fala sobre colocar freio na boca dos animais. Aí ele fala sobre um pequeno leme, ou seja, ele fala sobre um pequeno leme que conduz uma grande embarcação. Ele fala sobre uma pequena fagulha que queima uma floresta. Ele fala que... Oi? Ah, lá, ó. Puxa, é Tiago 3. Eu li isso aqui hoje. Olha só, obrigado, gente. Deus abençoe. Olha só, ora, nós pomos ou colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Mais um. Vede também as naus, está falando de embarcação, sendo tão grande
e levadas de impetuosos ventos, se vira com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Continua. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pesado isso, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, repita comigo, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Pesado demais, né? É muito pesado esse texto, mas é verdade. É verdade. Amados, a minha mãe contava para mim, quando eu era criança, uma parábola, ou uma história. Ela dizia que um rapaz chegou num restaurante e disse assim: olha, eu quero a melhor comida que você pode servir hoje, a melhor. Não importa o preço, eu vou pagar, eu quero a melhor comida. Aí o camarada foi lá e trouxe língua. Mas língua é a melhor comida? É, língua é a melhor coisa que nós temos aqui, é língua. E ele comeu língua. No outro dia, ele chegou lá e falou assim: bom, ontem eu comia melhor, hoje eu quero a pior comida que você tem aí, a mais barata que você tiver. O rapaz foi e trouxe língua. Disse: ué, eu comi língua ontem como a melhor, e hoje você trouxe língua como a pior. Disse: olha, se a pessoa não dominar a língua, ela pode abençoar e ela pode amaldiçoar. Ela pode trazer vida, mas ela também pode matar. A língua é o que nós temos de melhor, mas também é o que nós temos de pior aqui, se você não tiver o domínio sobre ela. Essa parábola minha mãe contava desde de criança. E a língua, eu li um estudo uma vez, quando fala-se da árvore de bênção e árvore de maldição. A língua era muito ligada fala muito sobre a língua nessas árvores, nesse estudo que eu fiz, sobre árvore de bênção e árvore de maldição. Por quê? Porque com a língua, amados, eu posso plantar bênção na minha vida. E com a língua eu posso abençoar vocês. Mas com a língua eu posso trazer morte para a minha vida. Mas com a língua eu posso matar qualquer um de vocês. Está entendendo? Se não tiver governo. Quando eu falo de governo, eu não falo só de pessoas que falam palavrão ou que... Eu falo de pessoas que mentem. Sabe, que mentem. Né? Existem pessoas que contam mentira hoje em dia como se fosse verdade. Pessoas que contam mentira e ele mesmo acredita na mentira que ele contou, porque ele acredita tanto na mentira que ele mesmo acredita. Ele sabe que é mentira, mas ele acredita porque é um mentiroso nato. E a Bíblia diz que a mentira, ela é filha do capiroto. E se nós nos mentimos, nos associamos a ele. Ou se nós mentimos, nos associamos a ele. Então, ter o autogoverno sobre todo membro do nosso corpo, independente da situação. Falei de violência, pessoas que agridem com o braço. Você lembra do pastor que eu contei, né? Eu falei de outros membros, de desejos. E eu preciso falar sobre esse membro, que é tão pequeno, mas causa um mal tão grande. Precisamos ter um autogoverno sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso corpo. Amém, gente? Quem aqui pertence a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Você pertence a Deus, tem certeza? Você representa Ele na face da terra? Glória a Deus. É muito bom saber disso. Porque não é as palavras, mas são as atitudes, são as ações. É a forma que você age lá no seu trabalho, é a forma que você age na sua casa, sabe? É a forma que você age na rua. É isso que determina quem você é. Se você é um embaixador de Cristo ou não. Não adianta se enganar. Não adianta eu me enganar.
Não adianta eu enganar minha esposa, os meus filhos, a minha família. Porque a Deus eu não vou conseguir enganar. Amém, gente? Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Um pouco duro a ministração de hoje, um pouco pesado, não é verdade? Mas é necessário. É necessário. É necessário. Nós só aprendemos a servir a Deus de verdade quando somos confrontados. Quando somos confrontados. Um dia, um menino me confrontou em Sorocaba. Nós fazíamos culto, ou seja, eu nem era pastor da igreja. Eu cheguei lá para cultuar com eles, de repente alguém foi embora, e daí eles chegaram e pediram para eu auxiliá-los por um tempo. E estava fazendo culto no salão de um rapaz, um belo dia. Aí ele chegou e disse assim para mim, cheguei lá, tinha umas 20 pessoas, né? Umas 20 pessoas. Em um mês nós batizamos 23 daí. E naquele ano nós fizemos 13 batismos. Sabe, foi um avivamento tremendo. Foi muito legal. E eu acredito que Piraquara não vai ser diferente. Quando começarmos Piraquara, gente, vai ter muito batismo. Deus vai nos dar muitos filhos na fé ali. Eu acredito nisso. Muitos filhos na fé. Sabe, nós estamos ansiosos para gerar. Ou já estamos gerando. Mas estamos ansiosos para ver uma multidão chegando. Só que daí, amados, o que aconteceu? Um menino chegou e disse assim para mim, rapaz, eu tinha acabado de chegar de Curitiba, era recente em Sorocaba. Aí ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você é pastor? Quem te credencia? Eu falei, o céu. Deus me credencia. Quem é o seu líder? Não conhece ninguém. Quem te segue? Eu tinha acabado de chegar de Curitiba, como que eu ia ter discípulos, né? Quem te segue? Amados, aquele dia eu me senti desafiado, Gisele. Me senti desafiado, Sandro. Eu me senti desafiado. Quando a pessoa te pergunta, quem te segue? Amados, isso bateu, sabe? Quando aquele confronto. Eu falei, não. Não, as pessoas precisam ter discípulo. Eu preciso ter discípulo. E foi aí que nós começamos a trabalhar. E num ano nós fizemos 13 batismos. Em um ano, 13. Teve um mês que nós fizemos 2 batismos. Porque todo final de semana tinha cursinho de batismo. Sabe? Então, quando nós somos confrontados pela palavra, ela nos motiva, ela nos direciona, ela nos anima. E talvez você foi confrontado hoje. Mas isso não é para te desmerecer. A palavra do Senhor diz que Ele corrige e açoita aquele que Ele ama. Eu me senti confrontado hoje. Mas é sinal que Deus me ama. Se você se sentiu confrontado, é sinal que Deus te ama, meu querido. Está entendendo? Eu me senti confrontado. Eu quero ministrar, eu quero direcionar uma oração com você nesta noite. Porque somos falhos. Se Davi pecou, quem somos nós, gente? Se Davi errou, quem somos nós? Para dizer, não, eu não vou errar. Mas eu preciso ser alguém melhor amanhã. Eu preciso ser alguém melhor do que eu sou hoje e amanhã. E hoje eu preciso ser alguém melhor do que eu fui ontem. E é isso que Deus espera de nós, amados. A mesma presepada que eu arrumei ontem, eu não arrumei hoje. E eu não vou arrumar amanhã. Porque o Espírito, ele me cobra. E com certeza, a Bíblia diz que a palavra não volta para trás vazia. Então, ela também está te confrontando. Está te cobrando hoje. Eu quero orar com você. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, toda a igreja. Existe um mover aqui. Existe um mover aqui. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. De repente você se sente alguém desafiado para ser alguém melhor amanhã. Alguém desafiado para melhorar a sua conduta e ser alguém melhor amanhã. Ser alguém melhor. Ter o governo das suas ações, das suas atitudes. Ter o governo das suas emoções, dos seus desejos. O Senhor está dizendo, olha,
Eu quero te ajudar. Xericanturianda lá, masturianda lá. Eu quero orar com você. E se você se sente desafiado, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu sei que foi uma ministração pesada, difícil. Mas Deus está dizendo: olha, eu estou de braços abertos para você. Feche os teus olhos. Deixa eu orar com você, por favor. Deus, em nome de Jesus, ministramos hoje, Senhor, a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Meu Deus, o nosso coração ferve. Meu Deus, de desejo de querer ser alguém melhor amanhã do que eu fui hoje. Nós temos lutado, Senhor, contra a nossa carne. Temos lutado contra as nossas emoções, contra os nossos desejos, contra os nossos sentimentos. Mas o Senhor sabe que romper, meu Deus, com tudo isso não é fácil. Então, meu Deus, nos auxilia nessa noite. Nos auxilia nesse momento, Senhor. Nos auxilia no nosso dia a dia. Que a cada passo que darmos, meu Deus, a cada manhã que levantarmos, nós tenhamos em mente o desejo de ter o controle de tudo. Porque nós queremos entregar tudo ao Senhor. Eu só posso entregar ao Senhor, meu Deus, a partir do momento em que eu tiver o controle de tudo. Senhor, governa os meus passos, governa as minhas ações, governa a minha vida, governa as minhas atitudes, governa também a Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glórias a Deus, amados. Eu sei que foi um pouco pesado, difícil, mas é confronto. A palavra de Deus é confronto, amém? Glórias a Deus. Coloque assim a sua mão. Então você sabe de tudo que vai acontecer a semana, né? Terça-feira ativados, quinta teremos culto. Sábado é culto de varões, né? Culto de macho. Quero ver quem vai ser macho para estar aqui no sábado, né? Quero ver. Sábado vai ser tremendo. E domingo culto da família, amém, gente? Quarta-feira teremos células. Tenho certeza que todas as pessoas dessa igreja estão em uma célula, amém, gente? Se você não estiver, passe lá no balcão, converse com o Felipe, peça para ele uma direção. Ele vai encaminhar você para uma célula mais perto da sua casa, amém? E não esqueça, frutifique, em nome de Jesus.